pessoa tem que ter vocação. Se não tiver vocação, fica difícil. Mas vamos continuar a leitura. 7. E havia um moço de Belém, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. olha aí, o 8. Este homem, Partiu da cidade de Belém para peregrinar, onde quer que achasse conveniente. olha, segura um pouco aqui, olha aí, esse levita está de rodear a terra, aquela expressão, de rodear a terra. Eu vou ali, onde que achar conveniência, onde que eu estiver bem, comodidade, eu vou ficar. Tem muitos crentes hoje nessa situação. Por isso que tem que ter um pastor bíblico. Por isso tem que ter obreiros bíblicos, irmão. Porque se não tiver pastores e obreiros bíblicos, a pessoa vai se acomodar num lugar de qualquer jeito. E ele sai a procurar um lugar para ir. Um pastor bíblico vai fazer o quê? Vai peneirar, vai ver se esse homem é de Deus, vai ver se essa mulher que chegou é de Deus, vai ver se essas pessoas realmente têm essa chamada. Aí você vê, ele está procurando, rodeando a terra. Vamos ver a continuação. Chegando ele, pois, à montanha de até a casa, seguindo O seu caminho. seguindo Seu caminho. o 9. Disse-lhe Mica, de onde vens? Uma pergunta, ele até sabe na pergunta, né? De onde que você é? As igrejas têm que fazer isso, irmão. Quem é você? Da onde você veio? Tem que buscar a fundo. Fez uma pergunta séria. Quem é você? Só que ele não tinha direção de Deus. Ele estava na liderança que Deus não mandou, conforme o verso 6. Cada um fazia o que era bom aos seus olhos. Não havia direção, vira anarquia, irmão. Por isso que é necessário ter liderança. Por isso que nós temos que louvar a Deus quando Deus levanta homens de Deus, mulheres de Deus. Glória a Deus, aleluia. Por isso nós temos que louvar a Deus quando Deus levanta homens preparados na palavra. Porque senão a anarquia vira bagunça, todo mundo quer fazer do seu jeito. E não é assim. A igreja deve ter o alicerce que é Cristo e deve ter pessoas que ele levanta. E ele deu uns para pastores, um para presbítero, e assim vai. Ele levanta, mas é necessário ter a chamada. Olha o que ele faz, vamos continuar. Olha a continuação. De onde vens? E ele diz, sou levita E Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer. que achar conveniente. Comodidade, depende da versão. Aí ele está procurando. Aí ele vai nas igrejas. Uma Bruna, ele vai andando. Aonde que ele achar que, opa, deixa eu ver se esse pastor é instruído. Deixa eu ver se essa igreja é uma igreja instruída. Deixa eu ver se esse homem é homem de Deus. Aí ele vai ver. Se é uma pessoa leiga, o que ele vai fazer? É aqui que eu vou amarrar meu jegue. Mas muitas das vezes a pessoa corre de igrejas bíblicas. Tem pessoas que vão embora, irmão. Por quê? Porque fala, opa, aqui não vai ser do meu jeito. Aqui não vai ser do jeito que eu quero. Aqui vamos buscar a fundo quem sou eu. Da onde que eu vim? Quem é você? Então, olha que coisa séria, irmão. Uma igreja bíblica onde tem homens e mulheres de Deus, não anda assim. Mica se levantou, se consagrou seu filho, agora vai fazer outra coisa errada. Vai consagrar outra pessoa. Por quê? Está cheio de pessoas assim. Pessoas sendo consagradas no monte. Pessoas sendo consagradas. Nunca viu a pessoa falar, Deus mandou vir aqui te consagrar. É o que mais nós temos visto por aí. Isso tudo é errado à luz da Bíblia, porque tem que ter as qualificações. Vamos ver, vamos continuar. Está vendo? Está procurando comodidade. Onde alguém paga mais, onde alguém lhe oferecer mais, foi o que ele fez. Ele foi aonde que oferecia alguma coisa para ele. E lá na frente ele vai se vender novamente por causa do quê? Do dinheiro, é comodidade. Vamos ver. Versículo 10. Então disse Mica, fica Comigo. e seja Meu pai e sacerdote. e cada ano Darei 10 moedas de prata. vestuário, E o sucessor o levita. entrou. Tá vendo? Ó? Já teve o quê? Eu vou te oferecer alguma coisa para você ficar aqui. Eu te ofereço. Infelizmente, há igrejas assim, irmão. Eu te dou isso para você ficar aqui. Eu te dou aqui, eu te dou até um cargo. Te dou aquilo. Ó, vou te colocar na frente de uma coisa. Isso é errado. A pessoa vai sendo peneirada dia após dia. Se tiver chamada, se tiver vocação, aí sim. Mas não é bagunçado. É dia após dia. Vai avaliando. Como é que você conhece uma pessoa?
Aquela expressão. Comendo 1 quilo de sal. Dá para comer 1 quilo de sal num dia? É devagar. É devagar. É dia após dia, irmão. Que a obra de Deus é muito séria. Coisa boa nós queremos. A Bíblia diz para orar, para Deus mandar obreiros. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós temos que rodar no Senhor. Mas é necessário o quê? Obreiros no tempo de Deus e na direção. Você viu o quê? Oferecer o dinheiro. Se oferecer dinheiro, ele fica. Vamos ver. Vamos continuar. Olha que coisa séria. E ele ficou, né? Ele entrou, opa, arrumei um lugar para ficar. Irmão, imagina, no tempo de juízo, cada um quer fazer o seu jeito. Imagina nos dias de hoje também. Pessoas que tomam uma repreensãozinha na igreja, vou para outra. Toma uma repreensãozinha, vou para outra. E vai rodando até achar um lugar que o seu coração almeja. Nós não podemos seguir nosso coração. Tem gente nesse exato momento feliz. Uma igreja que não prega a palavra, não prega a santidade, não prega a vinda de Jesus, não prega sobre o inferno, mas prega o que ele quer ouvir. Então ele fica feliz. Está cheio de gente feliz em seitas. Nesse exato momento tem gente feliz numa seita. Nesse exato momento tem gente feliz numa seita, porque agrada o seu coração. Jeremias 17:9. Nós não podemos andar pelo nosso coração. Nosso coração é enganoso. Glória a Deus. É ou não é, meu irmão? É enganoso. Nós não podemos seguir o nosso coração. Glória a Deus. O coração é complicado, irmão. Por isso que o crente bíblico, se esse levita que fala aqui nesse contexto fosse de Deus, ele ia falar, opa, que isso? Isso aí está tudo fora. Como é que você consagra seu filho? Opa, peraí. Então, estava tudo bagunçado. Aí só quando a pessoa está procurando o que agrada, nós não podemos procurar o que nos agrada. Nós temos que procurar o que agrada o Senhor. Glória a Deus. Acima de tudo é o que agrada a Deus Glória a Deus. e não a nós. Se Deus é de acordo com aquilo que a palavra falou, nós falamos, opa, então é desse jeito. Então, tem muita gente na situação desse Mica e do levita aqui. Há de rodear a terra procurando alguém que pague bem. Vamos ver. Verso 9. Leia aí antes. Enganoso é e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o Tá conhecerá? vendo? Enganoso é o coração. Já viu alguém falar para alguém? Segue o seu coração. Isso está erradíssimo. Meu coração não se alegrou com aquilo. Peraí. Nosso coração é enganoso. Ah, o que a Bíblia diz? Por isso que não é sentir. Você sentiu o poder de Deus hoje aqui? Não, você crê. A Bíblia diz, bem-aventurado que crê, não é o que sente. Aleluia. Nós temos que acreditar na palavra do Senhor. Se ela falou, está falado. Das muitos conselhos vem a sabedoria. Provérbios 11:14. Vamos lá. Mas que conselhos são esses? Imagina sendo aconselhado por um pastor que não tem chamado. Imagina sendo aconselhado por alguém que não tem a direção de Deus. Provérbios 11:14. Leia, minha irmã Daiane. Sem diretriz, a nação caiu, e o que salva é ter muitos conselheiros. Tá vendo? Sem direção, o povo Caiu. cai. Sem uma liderança sólida bíblica, o povo vai perecer, irmão. Esse Mica aqui está na situação de muitas pessoas hoje. Imagina quantas igrejas são fundadas por pessoas que estão na situação de Mica. Nunca sentou para aprender, nunca participou de escola dominical, nunca participaram de doutrina. Como é? Imagina, irmão. Aí vão consagrando um monte de gente, de qualquer, e Deus mandou. Aí como é que fica depois, para consertar isso? Não, mas eu fui consagrado. Mas espera aí, você coloca ele à prova. O Fábio Abel manda colocar os obreiros à prova. Fazer uma provinha aqui. Colocar uma provinha aqui de umas coisas para ver. Você é obreiro. Procura te apresentar a Deus aprovado. Que maneje bem. O obreiro deve manejar bem a palavra do Senhor. Aí, pequenas perguntas. E não sabe responder. Aí como é que fica?
Lê de novo, lê na sua versão. Essa é a mesma coisa, mas pode ler na versão. Não havendo direção sábia, o povo cai. O povo Cai. cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Tá vendo? Na multidão de conselheiros há segurança. Multidão no sentido do quê? Todo conselho do homem e de mulher de Deus vai. Deixa eu ver o que eu penso. Às vezes a irmã falou, pastor, o que você acha disso? Eu falei, vamos ver o que Deus pensa. Homens e mulheres de Deus vão trazer para a Bíblia. Não é o que eu penso. Vamos ver o que a Bíblia diz. Se a Bíblia falou, está falado. E hoje nós vemos tanta bagunça, irmão. Tanta bagunça por quê? Liderança amiga. Obreiros que não têm chamado. Faz o que está no seu coração, faz conforme ao contexto da época aqui do juiz. Eles não havia rei e cada um fazia o que agradava os seus olhos. Isso é muito sério. Vamos continuar no texto lá. Isso é muito sério. Existe muitas pessoas na situação de Juízes 17. Imagina, você chega na igreja, você não conhece nada de Bíblia. Imagina, Jeff. Eu do mundão, na bagunça. Aí você chega na igreja, tem um rapaz que nem Bíblia, ensinando um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Você vai seguir. Ah, vem cá que Deus mandou te consagrar. Vem cá que Deus mandou que a unção está atrasada na sua vida. Mas eu sou novo, eu não sei nada. Não, mas Deus vai te capacitar em tudo. Não é assim não. Vamos lá. Versículo 11, né? E consentiu o levita em ficar, Com aquele homem. e o moço lhe foi como um dos seus. Filhos. Sentiu por quê? Opa, tem comodidade aqui. Tem dinheiro, tem roupa para me sustentar. Opa, eu estou procurando aí. Está cheio de pessoas assim. E entrar no ministério pensando em dinheiro já entra fadado ao fracasso. Entrar para ser um pastor, obreiro, o que for, já pensando em grana, já entra para o lado errado. Tem ministério por aí que oferece para o pastor dinheiro bom. O pastor que vai por esse lado já entra errado como esse levita. A chamada é coisa séria. Um dia prestaremos conta diante de Deus. Isso é muito sério, irmão. Vamos continuar. Opa, achei um lugar bom, então vou ficar por aqui. Porque o levita também era corrompido. O levita também estava errado. Vamos ver. E Mica consagrou o levita e Aquele moço que foi por sacerdote. esteve em Casa de Mica. Então disse Mica, agora sei. Que o Senhor me fará bem. Por quê? Porquanto teve um levita por sacerdote. Aí, ó. Agora o Senhor está comigo. Irmão, para nós ganhar tempo, eu não vou prolongar muito nesse texto. Mas olha que coisa séria. Agora o Senhor está comigo. Está cheio de pessoas assim. Deus está comigo. Deus é na minha vida. Porque agora, olha, eu tenho um levita, tem um sacerdote aqui. No contexto aqui, ele achava que Deus estava com ele. Aí lá na frente vai vir e vão levar o levita por mais dinheiro. Barganha. Hoje muitos é na base da barganha. Mas está cheio de obreiro na situação dele. E Deus não mandou abrir nada. Deus não mandou levantar nada. Deus não mandou consagrar ninguém. Mas vai lá e consagra. É triste. Quantas pessoas, irmão? Missionário, pastor, evangelista. Quer dizer, sem vocação. Sem chamado. Às vezes até tem a chamada. Só que antes tem que esperar o tempo certo. O tempo de Deus. Amém? Vamos lá para o livrinho. Todo mundo para o livrinho. Página 16. Então, existe muitas pessoas fazendo uma anarquia. Tem que ter homens e mulheres levantados por Deus. Vamos lá. O chamado do Eterno Tem que ressoar através das Das reclamadas de sua alma, de modo. tão claro como os sons dos sinos. Sua escolha não é uma preferência entre. Alternativas. Em última, Distância. ele não tem. Tem alternativa. Olha aí, irmão. Me sobrou o evangelho. Está cheio de portas abertas. O evangelho. Ô, irmão. O evangelho é renúncia. Quem tem a chamada de Deus, irmão, não fica tutibiando. Quem tem uma vocação, todo mundo tem chamada para ir para o céu.
Mas vocação para ser uma liderança, conforme foi falado, uma liderança sábia, instruída, não é qualquer pessoa, irmão. Você viu, ó, convicção, está suando na sua alma. Eu tenho uma chamada de Deus, meu coração arde. Eu não vejo outra porta senão o Evangelho. Eu vejo um monte, mas tem um emprego ali, tem um emprego ali, tem emprego. Não, irmão, já tem meu emprego, mas vai ganhar muito mais. Tá várias portas abertas. E onde deixa eu ver a porta lá, é o Evangelho. Eu vou ver. Não, irmão, para quem tem vocação e chamada, arde no coração. E ele está sempre buscando o seu Senhor. Vamos ver. João capítulo 6, versículo 66. Não tenho alternativa, Deus me chamou. Mas vai sofrer. Vou sofrer, mas eu tenho certeza que foi Deus que me chamou. Mas vai passar por luta. Mas Deus é fiel para me dar força nas lutas. Então quem tem a chamada é diferente, irmão. Ele vê que foi Deus que chamou e não tem alternativa melhor do que o Evangelho. Não fica pensando, será? Vamos ver. João capítulo 6, versículo 66 até o 69. Lê, consegue ler aí? Levanta-se. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vos também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus, amém, irmão? Jesus começou a dar um sermão, um monte voltou para trás. Começou a voltar. Muito dura essa palavra. Essa palavra é muito difícil. Essa palavra aí não dá. Aí o que Jesus fez? Jesus falou: vocês querem ir embora também? Imagina a geração de hoje. Quer ir embora, irmão? Vai embora. Vixe, irmão, foi muito radical. Vixe, a irmã foi muito radical ali nas palavras. Não, irmão. Quer pegar ou largar? Quem quer a chamada? Quem quer ir para o céu e quem tem uma chamada não tutibia, não. Ele falou: para onde nós vamos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde que eu vou? Tá vendo, irmão? Não fica pensando, irmão. Jesus ele sabe o coração das pessoas. E ele falou aquilo para ver os crentes ali que estavam ali presentes, ver a resposta de Pedro. Mas é assim, comigo é assim. Mas eu acho que eu fiquei magoado. Não tem essa. Voltar para trás é uma perdição para nós. Voltar para trás é para aquele que não tem chamada. Estou falando que você não vai ter momento de frieza, de desânimo, de luta. Mas o que? Jamais, irmão. Pensar em desistir da chamada. Chamada que Deus colocou para fazer. É diferente. Vamos ver. Então a pessoa tem essa visão. Deus me chamou. Vamos no livro. Todas as outras possibilidades se calam. Todas. Permanece apenas um chamado inconfundível, ecoando como a imperiosa Intimação do Deus eterno. porque Ele mesmo concedeu. Aí, tá vendo? A intimação de Deus. E aí, meu irmão? Depois, irmão, quem tem chamada não fica esperando para depois. Quem tem chamada vai mergulhando no Evangelho. Quero mais, eu quero crescer, eu quero buscar. Vamos ver, que nem Maria fez, Lucas 1:31. Quando ela foi chamada por Deus, ela não ficou tutibiando, não ficou pensando. Ela poderia falar: não quero isso para mim não. Lucas capítulo 1, versículo 31. Quem tem chamado, irmão, arde do seu coração a vontade de servir, a vontade de trazer almas, a vontade de ganhar pessoas para Cristo. Sempre está buscando cada vez mais a palavra do Senhor. Não fica esperando, sempre está dando fruto. Ai, Senhor, me ajuda a ganhar essa jovem aqui. É na escola, no trabalho, em todo lugar. Está sempre evangelizando. A chamada faz isso, arder. Senhor, e mesmo muitas das vezes está fazendo a obra, mas está lá, assim, falando no íntimo. Senhor, tem uma chamada, Senhor. Eu não posso ficar preso em certas situações. Senhor, eu não posso estar embaraçado, eu tenho uma chamada. Sabe? Aí quando você vê a pessoa acomodadona, porque tá, o que eu mandei lá, não sei se vocês vão ver, uma poltrona de um caixão, tá acomodado.
está sentado lá, só está morto, tem a aparência que vive, mas está morto. Isso é perigoso demais. Vamos lá. Lucas 1, 31 ao 38. Leia em voz alta aí, Thaís. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondeu o anjo e disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Glória a Deus, amém, irmão? Tem chamado, irmão, Deus se revela. Eu vou te usar, vou te levantar. Através de você eu vou fazer uma grande obra. Eu vou te usar tremendamente na terra. Aí a pessoa fica pensando: Deus quer o quê? Atitude. Maria falou o quê? Cumpra-se em mim. Ela poderia falar: não, faz isso não, comigo não, escolhe outra pessoa. Já viu pessoas assim? Deus está falando, é você. E a pessoa, manda outra pessoa. Já viu pessoas assim que fica mandando, empurrando para outra? Aí fica difícil. Quem tem chamada não, irmão. Cumpra-se em mim a tua palavra. Glória a Deus. O Senhor me chamou para coisas maiores, Senhor, então eis-me aqui. Irmão, ela foi uma mulher sábia. Maria foi uma mulher muito sábia. Maria foi uma mulher digna de ser imitada. Viu que ela viveu uma vida íntegra, viveu uma vida de santidade, viveu uma vida de obediência ao seu Senhor. O que ela fez? Pode cumprir. Muitos estão rejeitando a chamada. Hoje dá tristeza, irmão. Você quer ser o quê? Não sei. Irmão, Deus quer te levantar. Mas não renuncia a nada. O obreiro de Deus fala: eis-me aqui. Não fique esperando. Quem tem chamado, irmão, esquece. Deus falou que você vai ser o quê? Um missionário, um presbítero, um pastor. É cair para dentro, é mergulhar. Não ficar no raso. Eu quero mais, Senhor, eu quero mais. Glória a Deus. Eu quero mais do Senhor. Eu não quero ser mais um, Senhor. E não fique esperando não, irmão. Ele vai se destacando. O irmão trouxe mais uma aula, o irmão está trabalhando, o irmão está sempre ali. Olha, não, Deus falou que vai me usar. Ué, Deus já te deu a chamada. Lembra de Davi? Ungiu e falou o que para Davi? Ué, agora você é ungido. O que Davi fez? Trabalhando para o Senhor. O Espírito Santo capacitando ele em várias áreas. E Deus foi abrindo portas. Mas ele se destacava, entrava e saía diante de Deus, dos homens. Quem tem uma chamada se destaca. A igreja olha e fala: esse irmão é diferente. Esse irmão é diferente. E a alegria do pastor é: esse daqui só fazer assim, ó. Deus falou, só faça a sua parte. Então aí ela poderia rejeitar. Um monte de gente está rejeitando. Um monte. Está acomodado. Fica esperando. Olha quem tem chamada. É imediato, irmão. Atos, lembra de Atos 9? Saulo vai perseguir os crentes. E quando Deus mostra a glória para ele, ele cai no chão e já chama Jesus de Senhor. Glória a Deus. Senhor, quem é? Aí Jesus falou: é eu. Você está perseguindo a minha igreja? Tá bom? Vai para a rua chamada direita. Foi, obediência. Já começou a jejuar e orar. Quando veio Ananias, colocou a mão: tu vai levar minha palavra nos 4 cantos e tal. Quem foi Paulo? Só que ele aceitou, irmão, a chamada. Tem um monte de gente como Jonas, fugindo da chamada de Deus. Aí é complicado. Deixa eu dizer, quem é o maior modelo nosso? Jesus.
Se alguém olhasse para você, você se parece com Jesus, irmão? A vida que você leva se parece com a de Cristo? Alguém olhar para você e falar, você verdadeiramente é um cristão, porque você se parece com Ele. A sua conduta, a sua vida, a sua entrega. E aí, irmão, nós temos se parecido com Jesus. Porque o maior modelo é Ele. Os irmãos viram a lição que passou, a humildade do mestre. Jesus é humilde. Jesus é o maior exemplo. E muitas vezes havia disputas. Hoje não é diferente. Pessoas que querem ser grande. O servo que quer ser grande deve servir. Jesus, o maior modelo. E aí, irmão, você se parece com Jesus? Pensa aí. Nós se parece com Jesus, sim ou não? Será que as pessoas no seu trabalho falam, esse é um homem de Deus, hein? Será que as pessoas na escola lá falam, essa mulher é de Deus, esse jovem é de Deus? Aonde seus vizinhos? E aí, olha o que Paulo falou. Por que Paulo foi tremendo? Sede meus imitadores, como eu sou. Eu marquei alguns pontos aqui para nós ver, para nós entender se nós se parecemos com Jesus ou não. Porque Jesus começa seu ministério orando, jejuando, buscando. Vamos ver. Abre Marcos aí comigo. E aí, irmão, você se parece com Jesus? Nós se parecemos com Jesus? Se parecer com Jesus é fazer o que ele fazia. Glória a Deus. Marcos capítulo 1, vamos começar por mandar um pouquinho. O seu tratamento com a sua esposa é semelhante ao que Jesus faria com ela? O seu tratamento com sua esposa é que Jesus faria com seu esposo? Respeito? Pensa aí, irmão. Nós se parecemos com Jesus? Marcos capítulo 1, versículo 21. Vamos andar um pouquinho. A vida de Jesus. A vida de Cristo. Nosso irmão Tiago, leia 21. Entrando em Cafarnaum, logo no sábado, Cristo ele já Indo ele à sinagoga. Ali ensinava. Ensinava, ó, a vida de Jesus. Foi para a sinagoga para quê? Ensinar. Foi lá e ali ensinava. Não perdia tempo, irmão. Não perdia tempo. Ensinava. O próximo, 22. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tem autoridade e não como os escribas. Ensinava com autoridade, ou seja, vivia. Jesus era o modelo, exemplo. Ensinava com poder. Não era, sabe, irmão, o irmão que entrega as mensagens no hora, no jejum, não faz. A primeira mensagem é para nós. Nós olhar, Senhor, essa palavra falou comigo. Ela vai transmitir para alguém no poder do Espírito, na graça de Deus, confiando com o autor. E aí, se parecemos com Jesus, irmão, a nossa entrega está igual a de Jesus? Vamos lá. Marcos capítulo 2. Esteja ali. É o 22. Marcos ainda, capítulo 1 ainda, melhor dizendo. Versículo 38. Leia agora aí, Bruna. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Para isso, eu vim com a missão. Quem tem chamada vai imitar quem? O maior modelo é Jesus. O que ele fez? Para isso eu vim. Para quê? Para pregar, irmão. Vamos andar aí pregando. Tem irmão que vê a pessoa morrendo. Tem irmão que vê o vizinho morrendo nas drogas. Tem gente que vê a pessoa passando por... Aí tem coragem de falar, vamos fazer uma visita. Jesus tem jeito na sua casa. Ou alguém que trabalha com você o dia inteiro. Tem crente que não prega, não evangeliza, não faz de nada. A pessoa está morrendo e ir para o inferno. E a pessoa não prega. Olha para que eu vim. Para que Jesus veio? Pregar a palavra. Eu não perdia tempo. Vamos ver, andar com Jesus. Marcos capítulo 2, versículo 2. Lê de novo, Bruno. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Tá vendo? Ele anunciava A palavra.
encheu de gente. Opa, oportunidade. Oportunidade de pregar a palavra. Não ficar contando piada. Não tem hora para nós conversar, tem hora para nós dar risada. Mas opa, momento oportuno de pregação da palavra. Jesus, olha que coisa linda. Vou anunciar a palavra. Porque sabia, irmão, para quê? A alma, cada ser humano daquele tem uma alma. Eles tinham que ouvir a verdade. A mesma coisa é a igreja hoje. Nós temos que anunciar a palavra. Está vendo? Jesus não perdia, era em casa, era nas aldeias. Vamos ver se nós estamos imitando Jesus mesmo. Marcos capítulo 2, versículo 13. Versículo 13. Lê agora aí. Lê, Carol. 2:13, né? 2:13. Tornou a sair para o mar. Toda a multidão ia ter com ele. E ele os Tá ensinava. vendo? Não perdia tempo. Qual que é a conversa que o tempo todo na nossa mente? Qual é a conversa que nós ficamos falando com as pessoas? Você viu? Ele tornou a ensinar. Coisa boa, irmão, você ir visitar alguém. Você viu? Quando você visita alguém, você fala do quê? Do que você fala quando você vai visitar alguém? Vai para fofocar? Vai falar mal dos outros? Tem um monte de ser humano que vive assim. Tem gente que tem coragem de ligar à tarde da noite para falar fofoca para os outros. Tem gente que vai fazer a visita com um outro propósito. Mas Jesus não. Jesus ia com um propósito. Vou lá na casa do André, vou na casa do Leandro, vou na casa do irmão. Com um propósito. Falar de Deus. Onde você for, irmão, você tem que ir para a glória de Deus. E por mais que façais tudo para a glória. Eu vou num congresso. Não é para mim ficar criticando o congresso tudo lá. Eu tenho que ir lá para adorar. Vou visitar a igreja, eu vou para adorar, não vou para ficar reclamando. Quero saber se tem 3 ou 2, eu vou para adorar. Se não vem, perdeu, mas eu vim para adorar o Senhor. Não, olha, o Simão era para estar aqui, não está. Não era não, irmão, era para estar quem foi. Quem foi era para estar. Irmão, se eu for em 2, 3, nunca vou reclamando. Vamos adorar. Chegar lá, Deus tem uma palavra. Independente de quem estiver lá. Se você vai fazer uma visita, imite Jesus. Imite Jesus. Vamos imitar Jesus? Vamos ver mais. Vamos andar um pouquinho com Jesus na Bíblia. Marcos capítulo de número 4. Versículo 1. Marcos 4, versículo 1. Lê aí agora a nossa irmã Rita. E outra vez começou a ensinar junto do mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco, sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. 2. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia a sua doutrina. Ensinar. Você vai ver constante, ensinar. Toda hora dá para você ensinar algo para alguém. Vem aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Olha, você sabia? Você às vezes vai pregar para uma pessoa que não serve a Deus de tabela. Ô irmão, vamos conversar. Quando 2 irmãos se entendem, falam a mesma língua. Ô irmão, você viu que passagem maravilhosa? Você viu o que aconteceu naquela hora do barco lá? Os discípulos ficaram desesperados. Nossa, irmão, o outro vai falando. Você lembra? A pessoa só assim, ó. A palavra de Deus é atrativa, meus irmãos. A palavra do Senhor atrai. Quantas das vezes, irmão, nós fizemos isso, pregação de tabela, dentro do ônibus, as pessoas paravam, irmão. Por quê? A palavra de Deus é pura, é santa. Só ela pode transformar o coração da pessoa. Olha o que Jesus fazia? Vamos lá com o barquinho. Olha, o barco missionário. Vamos andar um pouquinho aqui. Ensinava. Não perdia tempo. Meu tempo é tão precioso. Ô irmão, vou lá fazer uma visita na casa da minha irmã. Minha irmã mora do lado da minha casa. Eu vou orar por ela. Também já está faltando nos cultos. Isso é obrigação não só do pastor, de todos. Glória a Deus. Não é para ir lá para ficar contando ou ficar colocando a pessoa mais para baixo. Falar, não, irmã, nós estamos orando. Deus vai dar força aí. Ou falar coisas espirituais. Vamos imitar Jesus. Ó. Vamos lá. Glória a Deus.
Marcos capítulo 4, versículo 33. Leia aí agora, Jefferson. Com muitas parábolas semelhantes lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Segundo o que podia Compreender. Ô, irmão, lembre-se disso. Olha como Jesus é sábio. O irmão está começando, eu tenho que falar com ele que ele possa entender. Sabedoria, ou seja, também, cada um tem uma chamada. Cada um, nós temos que ser sábio. Lembra que tinha um evangelista que ele não tinha sabedoria nenhuma. Numa igreja que eu congreguei, um irmão faltou uma semana. Quando ele encontrava o irmão que faltou uma semana, a vez dele ser sábio, falou: o que está acontecendo primeiro? Está acontecendo alguma coisa, irmão? Ele ia lá e: ei, irmão, você está faltando, irmão? Ei, irmão, não sei o quê. Toma vergonha nessa cara e tal. Já soltava os cachorros em cima do irmão. Não é assim, irmão. Conforme a sabedoria do mestre, cada pessoa. Pessoas que o pastor, umas pessoas vai saber conversar com cada pessoa. Ainda tem que ser sábio, conforme a capacidade das pessoas. Lembre-se disso. Eu falar por irmão, não tem nada, professor, não é novo ainda, irmão. Tem que ir devagar com ele. Amém? Amém. Vamos lá. Vamos aprender com o nosso Senhor. Marcos 5, ou melhor dizendo, Marcos 6, versículo 2. Você vê a vida de Jesus é só ensinando. A vida de Jesus é só ensinando a palavra. Não perdia tempo. Isso é coisa linda. A quem que as pessoas querem imitar hoje? Pregadores da mídia. Vão imitando, e às vezes imita errado. Porque o pregador está ensinando errado lá. E aí? Aí é complicado. Ou pessoas vê 4, 5 vídeos lá na mídia e falam: agora eu já sou um pregador. Não, irmão, você tem que fazer sua parte. Vamos ver, ó. Marcos 6, versículo 2. Chegando, começou A ensinar na sinagoga. e muitos, Ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vem estas coisas, e que sabedoria é esta que foi dada, e como. fazem tais maravilhas por suas mãos. Olha o ministério de Jesus. Olha o ministério de Jesus. Ficaram maravilhados porque a sabedoria, mesma coisa é hoje. Jesus não perdia tempo ensinando a palavra do Senhor. Ó, sempre com objetivo. Você vem para o culto como? Tem gente que vem para o culto para quê? No culto nós nunca vem para pedir. Nós nunca vem para pedir. Nós vem para adorar. Se você for pedir, você pede o quê? Você pede o quê? Poder de Deus. Conhecimento para você ajudar vidas que estão sofrendo. O que você vai pedir? Ou você pode até pedir conforme o pão de cada dia, mas quanto à glória, mas o objetivo é você chegar aqui já adorando. Mesmo que você esteja na prova, adore. Lembra do leproso? Ele poderia falar: estou cheio de lepra, já se jogou no chão adorando. Então nós temos que aprender isso com o nosso Senhor. Às vezes a pessoa se esquece, irmão. Porque a maioria dos cultos que passou na terra foi bem sucedido, porque Spurgeon, Wesley, tantos, George Luther, o ministério deles era imitar Jesus, imitar Cristo. O que Jesus fazia? Pregava em aldeia, pregava ali, pregava aqui, pregava lá, não perdia tempo. Aí imagina quanto tempo desperdiçado. O obreiro fiel, ele não perde tempo. Ó, irmão, para conversar o quê? Não, você já é crente, já tá, vamos ganhar, vamos se unir, vamos ganhar. Vamos para lá, muitos estão perdendo tempo. Vamos lá, vamos ver mais. Olha que coisa tremenda. Versículo 6. Versículo 6 diz assim: estava admirado Da incredulidade deles. Ficaram incrédulos, irmão. Porque muitas das vezes existe aquela expressão: o profeta de Deus não tem honra na sua própria casa. Isso está errado, não é para ser assim, é para nós honrar, irmão. Nós ter respeito a quem Deus levanta. Deus levantou um servo de Deus abençoado, um ensinador, um professor da palavra. Nós temos que se alegrar. Nós temos que ter felicidade. Falar: glória a Deus, Senhor. Você viu o que fizeram com Jesus? Cara incrédulo. Esse daí não é o carpinteiro? Não é o filho do carpinteiro? Não é isso? Ó, seus irmãos não estão aqui em nosso meio, ficaram com incredulidade. Por isso que Jesus não opera.
Muitas das vezes a nossa incredulidade impede Jesus operar a nossa vida. Incredulidade, será? Será que vai acontecer? Será? Será? Não tem que ter será. Senhor, faça conforme a tua vontade. Mas eu creio. Eu acredito. Então, ó, e percorreu as aldeias vizinhas. Finalzinho do 6. Ensinando. Tá vendo, irmão? Vamos ali. Ó, eu vou para ali. Eu falo para você, às vezes as pessoas fazem visita, vai para uns lugares. Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? Ó, andava para ensinar. Ó o nosso mestre. Aí não, as pessoas se esquecem. Eu vou buscar o Senhor. Ele é fiel. Toda a vida. Vamos lá. Olha aqui. Poderia falar tanta coisa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tantas coisas do nosso Senhor. Vamos lá, versículo 34. Vendo ali, vivia a vida ensinando, pregando, em aldeia, falando. Ele é o nosso maior modelo. Eu vou imitar quem? Jesus, acima de tudo, nosso Senhor. Versículo 34. Jesus saindo, viu? E teve compaixão deles. Segura um pouco, teve o quê? Compaixão E aí, irmão, nós estamos tendo compaixão das pessoas que estão na droga aí fora? Quando você passa do lado de um bebum, alguém que está bêbado, você faz o quê com seu vizinho? Quando você passa do lado de uma mulher que está escrava de alguma coisa, você faz o quê? Tem crentes, irmão, que olha, já está amarrado, está queimado, está isso. Pessoas que não têm preparo, por isso que pessoas que não têm amor, melhor dizendo, né? Não têm compaixão, estilo alguns grupos dos fariseus, lembra? Olha, eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso, mas estava faltando a misericórdia. O outro cheio de temor, Deus tem misericórdia de mim, sou pecador. Então, olha que coisa séria. Nós estamos olhando para o povo, irmão, nós temos que se ajudar, orar uns pelos outros. Nós não pode se esquecer que Deus nos chamou para ser bebê. Nós tem que amadurecer, nós tem que crescer, porque o povo vai estar sofrendo, irmão. Pastor, tá cheio de gente aí nas drogas. Todo lugar tem gente para nós pregar. Todo lugar é um púlpito para nós. Todo lugar. Então nós não pode se esquecer que Jesus fazia. Olha o que Jesus fazia. Viu a grande multidão e teve compaixão, porque era e não tem. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha que coisa linda, irmão. Compaixão dos perdidos. Compaixão das almas. Irmão, nunca se alegre quando você vê alguém que se afastou. Oh, que triste. Vou orar para que ele volte. Nunca se alegre com a desgraça de alguém, irmão. Lembra do salmista Davi? Saul fez um monte de coisa errada. Ele não se alegrou quando ficou sabendo que Saul morreu. Tem gente que se alegra com a desgraça dos outros. Ó, tá vendo? Tá vendo? E se alegra, dá risada. Isso não é coisa de cristão, irmão. Cristão tem compaixão pode ser a pior pessoa do mundo aí. Pior bandido cristão, olha, Senhor, tem misericórdia. Pode ser uma pessoa que está dando um monte de cabeça. Senhor, vai orar para Deus abrir a visão dessas pessoas. Compaixão, irmão. Aí, andando com Jesus, olha o que Jesus fazia. E aí, nós se parece com Ele, irmão? Nós temos se parecido com o nosso Senhor? As pessoas olham para nós, as nossas atitudes. Não, irmão? Ou as pessoas estão falando, crente desse jeito? Crente desse jeito aí? É melhor nem ir para a igreja. Porque depender da vida que o crente vive, ele é um empecilho para todos. Então nós devemos ter isso em mente. Jesus andava de aldeia em aldeia ensinando. E o maior modelo, toda vez que acontecia um milagre, uma maravilha, ele falava, não conta para ninguém não. Tá? Não fica contando não. Hã? Se fosse hoje, Jesus não queria esse negócio de ficar toda hora filmando e colocando ele lá não. Lógico que as redes sociais iam ser usadas para a glória de Deus. Mas ele não perdia tempo. Só vai fazer uma caridade, tem que filmar. Só vai fazer alguma coisa, tem que falar que foi ele que deu. Foi eu que fiz. Se não falar, eu fico triste. Todos nós devemos fazer para a glória do Senhor. Amém? Vamos imitar o nosso Senhor. Uma das coisas que nós devemos imitar o Senhor. Filipenses 2:3. A humildade é tudo, meu irmão.
Nós serve um Deus humilde. E nós devemos continuar na humildade. Então, quem tem chamada, arde no coração dele ser um imitador de Cristo. Quem tem chamada, se prepara, está sempre preparado, que Deus vai usar ele a qualquer momento. A qualquer momento, seja na escola, no trabalho, ele está ali. Tem uma palavra de Deus para esse moço, tem uma palavra de Deus para essa moça. E assim vai. Nós devemos sempre ter uma palavra de Deus. Uma vez chegou uma moça perto de mim, lá no trabalho, onde eu trabalhei na Revoluz. Ela chegou, eu não era pastor na época, acho. Para a memória, acho que eu não era pastor. Não é. Aí ela chegou em mim e falou assim, me dá uma palavra aí. Aí eu falei, tem uma palavra para você. Salmo 37, verso, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, que ele te fará. Eu falei isso, ela com os olhos dela, começou a lacrimejar, ela chora. Ela falou, eu sou afastado da igreja. Eu falei, volta. Aí passou uns tempos, ela voltou. Isso que eu falo, toda hora vai ter alguém para nós falar. Todo dia é no trabalho, nós estamos levando alguém de carro, é na padaria, comendo um pãozinho e liga alguém, ou às vezes você deu um bom dia para o padeiro lá que está fazendo um pão e você já falou almoço. Às vezes ele está. Quem tem discernimento consegue ver, irmão. Esse moço está muito para baixo. Essa moça está estranha. Dá um discernimento. Aí, ô moço, você aceita uma palavra? Não sei. Não, vou te deixar uma palavra para você. Amanhã ele está aqui dando glória. Porque é assim que faz a obra, irmão. Vamos lá. Filipenses 2:3. Lê Filipenses 2:3. Esse texto aí para mim, quando eu aprendi, esse texto aí que, sem querer, o Adolfo Cordi, ganhei uma Bíblia de estudo. Eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, ganhei uma Bíblia de estudo. Até hoje está lá em casa. Eu estava tomando café em inglês. Aí, do nada, eu dei um esparrão sem querer, molhei um pouquinho. Eu falei, ô Senhor, meu Deus, me perdoa, Senhor. A Bíblia ficou manchada um pouquinho. Esse texto aí. Filipenses 2:3. Memorizei na tapa do meu coração essa epístola. Diz o quê? Ó, o que diz? Vamos lá. Ou superior a si, sem hipocrisia, irmão. Irmão que é mais superior a nós. Tem que falar, glória a Deus. A posição que esse irmão hoje está é superior à minha. Eu tenho que dar glórias a Deus, reconhecer. E não ficar, irmão, sabe? Não, irmão, brigando. Se alguém fazer alguma coisa, vai lá, serve Deus, faz. Passar a vassoura, irmão, não precisa brigar não. Está aqui, quer passar. Servos de... Vamos lá, uma coisa. Nós devemos ser instruídos. Uma coisa boa. Nada façais por contenda. Jesus sempre ia, porque para isso ele veio. Ele diz, aprender de mim, que sou manso e humilde. Ô irmão, soberbo, orgulho, arrogância, não combina com o servo de Deus. Tá bom, irmão? Amém. Ô irmão, autoridade é uma coisa aí. Ele ensinava como tendo autoridade. Muitas vezes ele repreendia com autoridade. Ele não era com soberba, com orgulho. Mas humildade. Filipenses 2:11. Olha o que diz o texto. Também outra coisa. Não ia com murmuração, irmão. Faça as coisas com alegria. Leia aí, antes. De toda língua. 2:11. De toda língua. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Use a sua língua para glorificar o Senhor. Porque um dia nós vamos estar diante dele. Sabe quem está zombando de Jesus? Vai se prostrar diante dele. E vai ter que falar, mesmo para condenação. Jesus Cristo é o Senhor. Então, já que nós estamos aqui na terra, vamos continuar dizendo Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Vamos falar com alegria. Porque um dia todo o joelho vai se dobrar. Imagina o crente que não gostava, viver murmurando. Filipenses 2:14. Vê aí. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E nem contendas. Fazer tudo sem murmurar, sem contender. Vai para o culto, irmão, vai dando glória. Não vai reclamando não, irmão. Vai dando glória.
Deus tem uma palavra para mim nesta noite. Eu creio que chegar lá, Deus vai falar comigo. E já está falando, porque eu vim para adorar. Independente da prova que eu estou passando, eu vim para adorar. Aí Deus vai trabalhando. Deus vai trabalhando. Aí você fala, mas como é que já chegou isso? Fazei todas as coisas sem oração e nem contenda. Jesus se esvaziou, irmão, ó, se fez homem. E ó, serviu, foi obediente até a morte, sofreu morte por obediência. Ele não pensou um momento, veio para servir, veio para ser servo. Olha o modelo, vamos ver as escrituras. Quem lê a Bíblia não fica confuso. Quem lê a Bíblia sabe, opa, Deus tem direção para a minha vida, eu não vou andar confuso, porque mas é necessário. Tribulação gera paciência. Não reclama não, se está vindo luta, viu, irmão? Fala, Deus, o Senhor está me moldando, o Senhor está me capacitando. Tribulação gera paciência. Porque eu tenho que ter paciência, irmão. Já pensou? Quantas pessoas perderam coisas porque não tiveram paciência? Eu não estou aguentando, eu vou pular do barco. Pular se deram mal. Deus ia exaltar aquelas pessoas. Paciência, tribulação gera paciência. Paciência e experiência. Chegar aqui no culto, você tem muita experiência para contar. Irmão, passei por isso. E fui fiel. Irmão, a tribulação veio, mas eu glorifiquei o meu Senhor. Hoje eu tenho algo para passar aqui. Ó, disso, daqui, é ministerial, é de obreiro, tem algo para passar. E assim vai. Tribulação gera paciência, paciência, experiência. Coisa triste é alguém estar no púlpito sem experiência. Coisa triste é alguém estar no púlpito de uma igreja, conforme aquele homem, sem experiência, mica, sem experiência nenhuma. Vai consagrar, chega alguém aí, ele já é de Deus, é não sei o quê. Não procura saber de onde veio. Não procura saber se é uma pessoa de Deus. Não, mas já é assim. Não, faz tudo errado. Irmão, coisa boa é nós louvar a Deus. Irmão, conhecimento não deixa nós besta. Só fica besta quem já está inclinado, já faz tempo. Conhecimento, pelo contrário. Homens cheios de letra, mas também tem que ser cheio do Espírito. Adianta ter letra e não ser cheio do Espírito. E não se consagrar, não jejuar, não buscar a Deus. Olha o que diz em Atos 13. Os crentes eram cheios do poder de Deus, mesmo sendo mestre. Mesmo sendo mestre da palavra, cheios do poder de Deus. Glória a Jesus. A importância de nós arder no coração, que Deus nos chamou para coisas maiores. Eu não posso se limitar, eu não posso ficar parado, sabendo que Deus tem coisas para mim. Olha o que diz o texto. Quem achou? Isso é. Qual é o texto? Atos 13. 13, versículo 1. Lê aí. Lê aí, Wanderson. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Segura um pouco, ó. Mestres e profetas. Tá vendo? Não tem essa, mas estudou a Bíblia, por ignorância, muita gente proibiu os crentes de estudar a Bíblia e teologia. Estuda não. Tem igreja que não ensina a Bíblia. Vamos revelar aqui. Com nós é assim, é quentinho, ó. Fala com nós, Deus. Isso está tudo errado. Ele diz para nós estudar. Aí o quê? Não estuda não, irmão, porque se você estudar, você vai esfriar. O que está dizendo aí? Mestres e profetas. E o que eles estavam fazendo? Jejuando. O erro está no quê? Você conhecer a palavra e não jejuar. O erro está no quê? Ficar só, às vezes tem até letra, mas não jejua. Vamos lá. Continuação. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Para a obra que os tenho chamado.
Tem um chamado, é o Espírito Santo, uma oração, jejum. É ele, é ela. São diferentes. São entrega a obra. Vamos lá, continua. Então, jejuando, orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. O despediram. E o que eles fizeram? Foram. Chamada é isso, ó. Ah, mas Deus já me consagrou, o que eu faço? Vou fazer o que Deus mandou eu fazer, eu tenho um propósito, eu tenho uma chamada. Ó, peraí. Aparta eles. E olha que interessante, tinha um enganador no meio da igreja. Por que é necessário nós ter obreiros preparados na Bíblia? O falso ensino, ele triunfa onde que não tem homens de Deus. Foi o Mica. O que o Mica fez? Chegou o levita lá, enganou ele também. Ó, viu isso? Um enganando o outro. Mas olha o que diz o texto, versículo 8, lê 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Existem pessoas que são levantadas pelo diabo para apartar irmãos da fé. Por isso que não é qualquer um que você leva na sua casa. Por isso que não é qualquer um que você pega conselho. Não é qualquer pessoa que você desabafa. E tem pessoas que amanhã podem usar contra você o que você falou. Pessoas que é terrível, irmão. Então olha aí. Tirando os irmãos, o que Jesus ensinou? Por que Paulo foi um homem tremendo? Sede, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ó, e apartar os irmãos da fé. Ó, chegar na sua casa lá, fazer o que aqui, irmão? Eu quero ir aí te visitar. Tomar muito cuidado. Ó, mas ó a importância de ter homens cheios do Espírito Santo. Vê o versículo próximo. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, diz: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Existem pessoas que estão perturbando o poder de Deus. Eles não eram só letrados, eles tinham poder de Deus. Autoridade. Ó, filho do diabo. Paulo viu que ele estava de engano. Ele estava ludibriando as pessoas, querendo tirar o homem que ia se converter. Ele ia se converter ao procônsul, mas havia um empecilho. Olha o poder de Deus que faz. Por isso nós temos que tirar tempo para orar, tem que tirar tempo para jejuar, nós temos que tirar tempo para pedir poder de Deus. Não é só vir para orar como aquela coisa mecânica, não, irmão. Aqui, né? Aqui murchinho. Não é para vir rasgar o coração. É para abrir o coração para Deus. Deus, eu não aceito ficar morto. Eu quero ser usado nos dons. Quero que o Senhor me use para a glória do teu nome. Eu quero que quando estiver pregando para o povo aí fora, eles venham sair, pode até na hora ali resistir. Mas eles vão saber que Deus falou para eles. É isso que Paulo fez, ó. Ele foi revelado que aquele homem estava perturbando os caminhos. E no poder, não foi na carne. Foi no poder. Olha a consequência. Vamos nessa consequência que é muito interessante. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Tá vendo, irmão? Isso está em atividade para a igreja. Deus não muda, Ele é o mesmo. Isso que a igreja tem que estar em contínua oração. Ó, obreiros aprovados diante de Deus. Quem tem a chamada arde, irmão. Arde. Ó, ele poderia Paulo falar: já recebi a chamada. Eu quero ser usado, Senhor. Eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Arde em meio a tantas coisas. Deus me usa para a glória do teu nome. Continua. Ó, que houve onde há o poder de Deus. Continua a leitura. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Está vendo? Ele creu. Por quê? Porque viu o poder de Deus na dor. Então não tem esse negócio não, irmão. Tem que estudar mesmo. Mas tem que orar e jejuar também. E obedecer a palavra do Senhor. E cumpra, coisa boa, irmão. Você saber que você está sendo útil. Coisa boa. Ó, irmão. Deus plantou eu lá naquela escola para ser instrumento. Deus plantou eu naquele serviço para ser instrumento. Deus plantou nós aonde nós moramos para ser instrumento de Deus. E amanhã o vizinho está aqui dando glória. Amanhã, irmão, através desse irmão, graças a Deus, esse irmão pregou com autoridade para mim.
eu me converti a Cristo. O Espírito Santo, sabe, irmão, que é preguiçoso, ele joga por. Eu não converto ninguém, quem sabe é o Espírito Santo, é verdade. Mas através de quem? Através de quem? Através dos instrumentos. Se não for, como é que fica? Deus falou, vai Jonas, e Jonas não ia. O que aconteceu? Deus mandou um vento lá, ele foi, mesmo ele não querendo, foi. O que Deus fez? Salvou um monte de alma. Então, irmão, tantas almas que podem chegar através de mim, os nossos parentes, familiares, pessoas, amigos, pregue a palavra. Quem tem a chamada, conforme nós lemos no livrinho, arte, ecoa, está ali. Ele me deu a chamada. Eu não posso negligenciar a chamada que Deus me deu. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a trabalhar. Mas eu tenho que entender que é no tempo de Deus que eu vou lá na frente coisas maiores. Se eu tiver a chamada, se eu tiver a vocação, mas não. Muitos, infelizmente, no meio da caminhada vão se esfriar. E nós não podemos se esfriar. Vamos abrir Apocalipse, versículo 3:1. Que Deus nos livre de estar dessa forma. Aos olhos dos homens, vivo. Mas diante de Deus, morto. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós vamos vigiar. Apocalipse 3, versículo 1 ao 2. Glória a Deus. Deixa eu ler já o 2 só o 2. Lê aí, Thaís. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitamente diante de Deus. Olha aí, irmão. O olho de Deus consegue ver tudo. Lê um. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas está morto. Tá vendo? Quantas pessoas estão nessa situação? Sinais que nós está morto. Sinalizações que aí você está morto. Nós não ora mais. Ou ora para fingir. Aos olhos dos homens. Senhor, mas o que vive uma vida sem oração sincera. Sinais das sinalizações que eu estou morto. Aos olhos de muitos homens eu estou vivo. Aos olhos de muitas pessoas, muita gente está nessa situação. Vivo, mas está morto. Isso é perigoso, irmão. Como é que se morre? Como é que a pessoa morre espiritual? Quando se esquece. Esquece da humildade. Se esquece de pedir renovo. Quanto mais tempo de caminhada, é perigoso. Senhor, me renova. Senhor, não deixa eu depender de mim mesmo. Se eu venho ser dependente do Senhor. Quando vai se esquecendo das coisas de Deus, irmão. Aí vai ficando incrédulo, conforme ele estava aqui, incrédulo. Uma incredulidade, não crê mais em nada. Ah, será que foi Deus? Alguém caiu possesso, a pessoa está pensando que é ataque epilético. Porque não crê. Alguém foi curado milagrosamente de um câncer. Mas você acha que foi os médicos, a medicina. Uma incredulidade tremenda. Olha aí. A aparência aos olhos de pessoas que estão vivas. Tem gente que vai fingir uma espiritualidade, irmão. É fácil fingir espiritual, ser espiritual. Essa noite, quem está sentindo o poder de Deus aí? Quem está sentindo a glória de Deus? As manipulações na roda. A irmã não ensaia, aí vai louvar, aí ela faz, eu sentia poder. E não tem poder nenhum. Aí, finge uma espiritualidade para enganar os outros. As pessoas e Deus fica como? Os olhos de Deus é como chama de fogo. Vê lá o seu íntimo, irmão. Vê a sua entrega lá na sua casa. É lá que Deus te conhece. Lá na sua casa, lá no seu emprego, como é que você se comporta. Onde nós passamos é que Deus está vendo, ó. Aí chega, irmão, nesta noite quem está sentindo, irmão? Balança o irmão aí, balança até ele aí, fica nessas manipulações. Nunca vem à frente se um pregador falar, quem está fraco vem aqui. Não faça isso. Não faça isso. Se estiver fraco, você tem um pastor para conversar. Pastor, me ajuda em oração, seja humilde. Aí não, vem. Aí o pregador às vezes nem tem uma vida consagrada mesmo.
Eita, chorar. Agora você fala, quero orar por você, irmão. Aí é outra coisa, vem aqui, você vem. A gente nunca faça, não vai na manipulação de pregador. Tá cheio de pregador manipulador. Já contei aqui várias vezes. Uma irmã, às vezes, eu não estava nesse culto, e para veio falar para mim. Ela falou, pastora, estava todo mundo olhando. O irmão falou, vem aqui na frente, vou colocar a mão na sua cabeça. Aqui, você vai cair no poder de Deus agora. Aí foi lá e colocou. A irmã nada de cair. Aí a irmã viu que todo mundo estava olhando. Aí ela falou, se eu não cair, vai ficar feio pro pregador. Aí ela caiu. A irmã se arrebentou toda, uma coluna dela. Não faça isso. Não faça. Se é Deus, não precisa de manipular. Você vai. Se é o poder, eu creio no poder de Deus. Eu creio que tem base bíblica para a pessoa cair no poder de Deus. Não é para ficar caída lá e ficar só. Uma vez eu fui na igreja, estava de cima do púlpito, a liderança toda caída. Eu falei, como é que vai vigiar a igreja agora? Agora o ladrão vai roubar tudo. Agora o diabo vai roubar tudo aí. Todo mundo caído lá, arrebatado. Então nunca faça isso. Se for o poder de Deus, vai vir na sua vida. Ó, você aí, moça, Deus vai te curar. Você está tomando remédios fortes. Você está passando por enfermidade de morte. Deus falou que vai te curar agora. Ah, receba, irmão. Seja crente. Aí você não larga nada, não. Se for Deus, você vai lá conferir lá. O homem sensato fala que, opa, pode ficar tranquilo, moço. Que Deus é Deus mesmo que está falando. Você vai lá, faz esse exame lá, que você vai ver que não vai gostar mais nada. Eu creio no poder de Deus, como Paulo foi usado aqui que nós acabamos de ler. Só que é equilíbrio, é ordem, é decência. Não, quantas das vezes, olha, irmão, para de tomar remédio que Deus te curou. A irmã parou, passa 2 semanas, a irmã está falecendo. O que aconteceu? Morreu. Aí quando chega nesse pregador, o que ele fala? Não teve fé. Por isso que morreu. Não, Deus não é Deus de confusão. Por isso que o obreiro não pode estar comigo. O obreiro não pode ser menino. Por isso, quanto mais preparo o obreiro tiver, mais a igreja ganha. Mas não é só preparo. É vida com jejum, oração. Quantos não sabem o que é jejuar? Irmão, Jesus jejuava, irmão. Toda vez que acontecia algo, ele ia para onde? Vou orar ali no particular. E hoje muitos estão aí pregando, falando de Deus vazios. Levando multidões a acreditar. E muitas vezes pregam a palavra, o pessoal até se converte lá no culto lá. Fala, olha, só que a própria alma está indo para o inferno. Tem a aparência que vive, mas está morto. E aí, irmão, é diante dos homens, não adianta nós querer ser uma coisa que não é. A Bíblia diz que nós está enganando a nós mesmo. Mas mesmo. Olha, diante dos homens, você é um Deus. Se eu tenho que falar para os irmãos, como é que você chama alguém de homem de Deus? Você convive com essa pessoa? Pois a pessoa está lá do outro lado, nunca viu. Homem de Deus. Pode às vezes estar pregando uma palavra bíblica, a palavra que ele está pregando é bíblica. Será que é homem de Deus? Gente aí que vai pregar a Bíblia do jeito que ela é. Aí está caminhando com o diabo na sua conduta. Por trás, às vezes, escondidas. Às vezes, só que um dia Deus vai trazer tudo. Por isso que é bom, irmão. Olha como Deus é bom. Em vida, se arrependa. Se arrependa. Busque Jesus. Abandone o que não presta. Busque a Cristo. Deus dá todo dia a oportunidade de nós recomeçar. Viva verdadeiramente. Quem tem a chamada é Deus. Ele é diferente. Então não tem nada a ver de você estudar que você vai se inspirar. Tem nada a ver. Paulo era letrado. Paulo era cheio do Espírito Santo. Barnabé, cheio do Espírito Santo. Mas o que era o foco deles? Imitar a Jesus. Uma coisa que é digna de ser imitada, irmão. Jesus. A conduta dele. A vida entrega dele. Ele não perdia tempo. Aí uma pergunta. O que nós temos feito com o nosso tempo? O que nós temos feito com o tempo que Deus tem nos dado? Quanto tempo nós estamos perdendo? As redes sociais é bênção, não é? Você pode usar como uma ferramenta. E assim, hoje em dia a palavra chega no outro lado. Aí como? A ferramenta, a internet. Aí sim, quantos perdem tempos e mais tempo com coisas passageiras? Aí o Salmo 90, verso 12. Vamos ver lá. Temos que aprender a contar os dias. 24 horas que você fez. O que nós fez?
Deus chamou nós para ser diferente. Às vezes, tem irmão que não vai ser um pastor, não vai ser um presbítero, não vai ser um grande pregador, como muitos estão aí. Mas ele vai ser um verdadeiro cristão. É isso que importa primeiramente. Antes de ter qualquer título eclesiástico, primeiramente Deus quer que você vá para o céu. Tem gente que está tendo título eclesiástico e está se perdendo. Tem gente que se esqueceu para que Deus o chamou. O que adianta, irmão? Aos olhos dos homens eu estou bem. Aos olhos de pessoas. Tem gente que hoje em dia está com milhões de seguidores. Mas será que Jesus segue ele? Será que Jesus fala assim, esse daí é meu filho na terra? Porque Jesus, nós temos que seguir Jesus, mas Jesus fala assim, eu assino embaixo que esse homem está falando aí. Que ele tem comunhão. Será que Jesus colocaria, não, vou seguir você porque você é meu filho mesmo? Né? Infelizmente, muita gente está se esquecendo do principal. Vamos ver lá, Salmo 90, verso 12. Leia antes. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Alcancemos coração sábio. Olha que interessante. Ensina a contar os dias para que nós alcancemos. Ou seja, todo dia Deus te dá a oportunidade de você construir, você edificar a sua vida. 24 horas. O que você tem feito com o tempo? Lá, Efésios capítulo 5, versículo 16. Para finalizar. Glória a Deus. 5, 16 e 17. O tempo, irmão, é precioso, irmão. Fique com a sua família, edifique, ore, jejue com a sua família. Converse. Quando você estiver no almoço, desligue televisão, desligue tudo. Hoje as pessoas vão almoçar na mesa, tudo ligado. Não, vamos desligar tudo e vamos bater um papo aqui. A moda antiga. Antigamente todo mundo sentava na mesa e conversava. Agora não. As pessoas não conversam. A mulher está na sala, o marido no quarto, e aí? É só assim o diálogo. Mandou usar para a esposa. A mulher subiu para lá, só assim para conversar. Isso está errado. Vamos voltar à moda antiga. O benefício de fazer aquilo, né? Vamos parar, vamos conversar. Aí não, as pessoas não se conversam. Irmão, vai em todo lugar que você for, no hospital, a pessoa quase perdendo a perna, a pessoa está lá. A perna, você não. Eu vou apontar a sua perna. Tudo bem. Irmão, tá assim, irmão. Você tá quase indo embora da terra. Tudo bem, importante não. Tá de Wi-Fi. As pessoas estão demais. Irmão, a pessoa está assim. Peraí, vai acalmar a dor aqui agora. Traz o celular, calma, irmão. A pessoa está complicada. Finge um falso amor. Estou visitando meu parente lá no hospital. Nada, irmão, eu vi várias vezes. Visita nada, tá lá, nem conversa com a mãe, com o pai. O pai morrendo lá. Oi, paizinho, vim te ver, nada. Não tem diálogo. Eu vi, várias vezes eu vi isso no hospital. Não tem diálogo. Aí o pai acabou de falecer. Rede social na hora. Luto. Acabei de perder o pai. Pra quê? Para as pessoas comentarem. Oh, meu sentimento. Mentira, não estava ali por amor, irmão. É triste. Essa ferramenta é boa, mas se não saber usar, ela te mata. Acaba com a sua família, com o seu filho, com os seus parentes. Você não tem mais diálogo com ninguém. Complicado. Vamos louvar o Senhor. Aplauda Jesus bem forte. Nosso irmão. Glória a Deus. Quando nosso irmão vai louvar, glória a Deus, nós vamos arder no coração. Vem arder o nosso coração de dizer, Senhor, eu tenho uma chamada. Eu tenho uma vocação de Deus. Quem tem chamada de Deus não fica em dois pensamentos cochiados. Amém? Vamos adorar o Senhor. Bate palma para o Senhor Jesus bem forte. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém.
Deus é fiel. Vamos nos colocar de pé para adorar a Jesus. Com a permissão do nosso pastor. Deus é bom. Obrigado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Teu fogo arde em Deus mim fiel. e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Glória, glória, glória a Deus. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Glória a Deus. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? De que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar por ti. Glória a Deus. Glória a Deus. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós?
tudo e não ter nada. Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti. Entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar por ti, Senhor. Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Olha aí, irmão. Você viu a letra? Não adianta nada se Deus não for o centro do nosso coração e nós não andar na verdade do Senhor. Pois é melhor do que você entender cada dia que a melhor coisa é ser fiel. Fiel. Não adianta estar sendo aplaudido, sendo aos olhos dos homens reconhecido e diante de Deus, Deus falar. Tem aparências que vivem, mas está morto. Deus abençoe cada irmão. Estamos nessa fé, vamos continuar em nome de Jesus Cristo, porque até a vinda do Senhor tem muita coisa para nós fazer. Amém? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? eu e minha casa Serviremos ao Senhor. receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a rica consolação do Espírito Santo, reine e habita sobre cada um de vós, todos digam Amém. a paz do irmão, está encerrado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Esse domingo aqui, Esse celular é seu, é?